Um dia desses, eu postei uma foto no Instagram de um dia de trabalho em que eu cortei pela metade o dia de trabalho e aproveitei a tarde para ir para a praia. E isso é uma coisa que foi um exercício para eu me permitir cortar o meu dia de trabalho e ir para a praia. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando a gente não tem consciência das nossas sombras, daquelas regras e crenças inconscientes que estão guiando as nossas decisões, muitas vezes a gente acaba fazendo uma mudança de vida, mas a gente carrega os nossos hábitos, entre aspas, né? As nossas crenças, os nossos medos junto com a gente, junto com essa mudança. E o que aí era para ser uma mudança muito grande e importante, acaba sendo uma repetição de padrão, mas em um outro contexto. Eu sou Ana Marquês, eu sou mentora de mulheres, coach junguiana, e a partir desse olhar dos diferentes arquétipos que a gente acessa, eu ajudo mulheres a fazerem um desenvolvimento da sua inteligência espiritual, a se conhecerem melhor e a organizarem melhor o seu campo das emoções. Se você ainda não está inscrita no canal, aproveita para se inscrever, porque cada quinta-feira tem um vídeo novo para você sobre esses diferentes temas. Tenho certeza que vai agregar bastante na tua vida, como mãe, como mulher, como profissional. E, bom, então vamos à história. Eu venho do mundo corporativo. Eu trabalhei 20 anos como gerente gestora de marketing e de comunicação em diferentes empresas. Quando eu saí do Brasil, eu saí com a intenção de continuar a minha carreira no marketing. Inclusive, eu estava relendo, tá fazendo 6 anos que a gente saiu do Brasil esse ano, e eu estava relendo os posts da época que eu saí. E assim, faltando 2 dias para sair do Brasil, eu com uma criança de 5 meses, uma outra de 3 anos, a minha preocupação no post era como que eu vou escrever o meu currículo para que eu possa conseguir um emprego na área que eu quero. Obviamente, muita coisa mudou desde então, mas uma coisa que eu percebi e que a gente estuda muito quando a gente vai estudar os arquétipos junguianos é que quando a gente tem um arquétipo que se apresenta de uma maneira muito, muito forte em nós, a gente também tem muito forte a sombra desse arquétipo. Então, tanto a luz quanto a sombra a gente acaba assumindo muito para as nossas dinâmicas, nas nossas relações, né? E com a gente mesma. E quando eu comentei isso, muitas pessoas se interessaram em saber como isso funciona, né? O que isso acontece. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu sou uma pessoa que tenho muito forte um arquétipo que a gente chama de Atena. O que é esse arquétipo? Tem até alguns vídeos aqui no canal que chamam Deusa Me Livre. Esses vídeos é onde eu entro mais profundamente nos arquétipos. Na mentoria que eu tenho Reencontro, que é uma mentoria que ajuda a mulher a desenvolver a sua inteligência espiritual, lá também a gente trabalha muito profundamente os arquétipos. Mas aqui eu quero trazer só uma pincelada, porque os arquétipos, dessa maneira que eu enxergo, eles são dinâmicas de funcionamento. Então, padrões de funcionamento que estão disponíveis para todos nós, mas acaba que pela nossa socialização, pela nossa individualidade, por quem a gente é e pelas experiências que a gente teve na vida, a gente acaba desenvolvendo mais um ou outro. E tem um arquétipo, e aqui para isso eu uso os deuses gregos, tem um arquétipo que chama Atena, que é a deusa da guerra, que é aquela que já nasce com um escudo e armadura, né? E ele é um arquétipo muito presente em nós mulheres, porque é a mulher guerreira, que batalha, decidida, independente. É aquela mulher que tem no trabalho um ponto muito importante da sua identidade. Então, é muito trabalhadora, tem uma ambição de crescer, de conquistar coisas materiais, em termos profissionais. É uma mulher extremamente organizada, estratégica, gosta de planejar as coisas, gosta de planejar e depois ir lá e executar o planejamento. Tem uma visão de longo prazo boa. Então, é um arquétipo que é muito incentivado no mundo corporativo. Ele é muito comum em nós, mulheres, quando a gente segue esse caminho.
Esse arquétipo não serve só para isso, tá? Tem mulheres que acessam esse arquétipo na maternidade, no relacionamento, enfim. A gente pode acessar esses arquétipos em vários momentos e várias fases e áreas da nossa vida. Inclusive, eu tenho aqui alguns vídeos que falam sobre Deméter, que é um outro arquétipo, Afrodite, que é um outro arquétipo. Então, tudo isso são dinâmicas de funcionamento. Então, eu tinha muito forte essa dinâmica Atena de funcionar. E especialmente muito incentivada pelo ambiente de trabalho em que eu vivia, pela carreira que eu escolhi para mim, esse arquétipo estava muito ativo. Tanto a força dele, que é essa capacidade estratégica, de execução, de capacidade de trabalho mesmo, de se dedicar horas para o trabalho, de ter realização nisso. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca achei um peso o meu trabalho, era sempre um lugar de realização muito profunda, uma identidade muito aliada ao que eu fazia, né? A empresa que eu trabalhava, por exemplo. E junto com toda essa luz desse arquétipo, eu carregava também a grande sombra de Atena, que é o que a gente conhece como síndrome da impostora. Nunca é suficiente, eu sempre preciso fazer mais, sempre preciso fazer melhor, poderia ter ficado melhor. Então, quando a gente consegue algo, finaliza um projeto, entrega algo importante, ao invés de celebrar e sentir profundamente essa realização, a gente já pula pro próximo. Não, mas é que eu também tenho que fazer isso. Já foca no próximo. Com muita cobrança, então sempre pode ser melhor. Autocrítica, enfim. Essa parte é a sombra de Atena, que você muito provavelmente vai reconhecer também em você. E quando eu decidi fazer essa mudança de carreira, um dos pontos mais difíceis para mim, foi separar a minha identidade da identidade do meu trabalho, do status e do sucesso que eu tinha alcançado até então. Como para mim isso era muito parte de quem eu era, eu precisei passar por essa questão, como quem serei eu sem isso? Mas, nessa época também, surgiu, ou não é que surgiu do nada, existia um arquétipo em mim que passou comigo a vida inteira, quietinho, escondidinho, num cantinho, porque ele não é, ou não era, dentro do meu ambiente, muito valorizado. Então, a gente tende a esconder. O nosso processo de socialização enquanto criança, né? E nós, enquanto mães e cuidadores, a gente está fazendo o processo de socialização das nossas crianças, a gente vai aprendendo que tem coisas que são aceitas, coisas que não são aceitas, coisas que são valorizadas, bem vistas, que a gente recebe palminhas e elogios, e outras coisas que não, que a gente recebe, tipo, não seja assim, não faça isso e tal. E a gente vai, através disso, colocando certas características nossas na sombra, né? Na sombra nesse sentido de a gente vai escondendo elas. E a gente aprende a mostrar aquilo que agrada aos outros, aquilo que nos traz segurança, senso de pertencimento, enfim, né? Tudo isso vocês já conhecem. Então, eu tinha esse arquétipo que se chama Perséfone, que é um arquétipo com o qual eu trabalho muito hoje, porque nós, mulheres, a gente precisa retomar o nosso poder pessoal. E Perséfone fala sobre poder pessoal. É essa dinâmica de soberana de si mesma, né? Que a gente precisa desenvolver. Eu trabalho muito esse arquétipo no reencontro. E quando eu fiz a minha mudança de carreira, primeiro que Perséfone, ela é curadora, ela é terapeuta, ela lida com esse campo do sutil, com o mundo invisível, né? Então, quando eu fiz essa mudança para terapeuta, eu deixei essa minha Perséfone vir à tona, deixei ela aparecer. Mas junto com ela, o que aconteceu? Quando eu mudei de Atena para Perséfone, como arquétipo mais ativo, digamos, na minha vida, como eu não tinha resolvido a sombra de Atena, que era essa do não sou suficiente, sempre tem que ser mais, sempre tem que ser melhor, a dificuldade de celebrar e tal, tinha melhorado, mas assim, ainda tinha muito disso daqui. A Atena é aquela que vai sempre buscar um curso a mais, um estudo a mais, né? O diploma, tá sempre precisando ter esses backups, assim, pra se enxergar como capaz, como uma autoridade no que ela faz. Eu ainda não tinha isso 100% resolvido. Então, quando eu mudei de trabalho, eu carreguei a sombra comigo. Então, ao invés de ter agora a síndrome da impostora, quem que apareceu? A sombra de Perséfone. Se eu falar, vão achar que eu tô louca, ninguém vai acreditar em mim, isso aqui é demais, eu não posso falar isso na frente de todo mundo, eu não posso assumir isso. O que vão pensar? Sabe, muito esse medo
de que as coisas que eu aprendi a enxergar, a vivenciar, como, por exemplo, todas essas coisas que eu trabalho no reencontro de desenvolvimento de inteligência espiritual, são coisas desse nível, desse campo não concreto, desse campo sutil, do inconsciente, do subconsciente, do nosso mundo espiritual. E eu vivenciei muito fortemente essa dificuldade de assumir 100% esse lugar por esse medo, que não era uma sombra natural minha, não era algo natural meu, mas veio como transferido de Atena para essa Perséfone. Que tudo lá no fundo tem a ver com esse não pertencer, com o medo de ser rechaçada, enfim, com uma ferida ancestral e milenar que nós mulheres carregamos. E aí, por que eu queria trazer isso aqui, né? Por que eu achei relevante comentar? Porque teve um dia que eu, então, decidi parar de trabalhar à tarde, ir pra praia e voltar a trabalhar à noite. E isso foi uma mudança de mindset minha que aconteceu muito recentemente. Porque como Atena é o quê? Nunca é o suficiente. Então você nunca trabalha o suficiente, você sempre tem a sensação de querer trabalhar mais. Quando a gente vira autônoma, se eu não tiver alguém, né, me dizendo, Ana, para, a tendência, quando eu mantenho esse ritmo Atena, é nunca parar. Então, é trabalhar toda a tarde e ainda atender à noite, por exemplo. Me permitir parar, me permitir ir pra praia no meio da tarde, quando eu tenho tanta coisa pra fazer, é um processo meu de cura dessa minha sombra de Atena, dessa minha dor de Atena, de nunca ser suficiente, de sempre ter que fazer mais, de nunca poder parar. Juntando com essa cura dessa sombra de Perséfone, do medo de não ser aceita, do medo de me acharem louca, do medo de acharem que, né, que eu não tô trabalhando, que, enfim. E é interessante a gente perceber como, às vezes, quando a gente, entre aspas, né, foge de uma situação, sem resolver a questão da situação, a gente carrega o problema junto. No caso, quando eu mudei de trabalho, eu não estava fugindo da minha Atena. Mas eu não tinha resolvido isso. Então, sem querer, eu carreguei isso junto. Às vezes tem gente, não sei se vocês já conheceram alguém assim também. A pessoa tá num relacionamento tóxico. Ela termina o relacionamento. Ela entra em outro relacionamento tóxico. Ela termina o relacionamento. Aí você fala, ai, finalmente a pessoa vai conseguir ficar sozinha, né? Vai conseguir se encontrar primeiro antes de encontrar o outro. De repente ela já tá com outro cara. Dá 6 meses, descobre, puxa, tô no relacionamento tóxico, sai do relacionamento. Já perceberam pessoas que repetem os padrões? Essa repetição de padrão é um arquétipo muito forte que a pessoa tem, que tem uma sombra e que, por mais que ela mude o contexto, mude a situação, mude o parceiro, mude a pessoa, ela continua repetindo o padrão esse padrão arquetípico dessa dinâmica. E é por isso que é tão importante a gente conhecer quais são as dinâmicas que estão mais ativas em mim, como eu expresso elas, porque uma dinâmica arquetípica é igual eu falo em astrologia, né? Quando eu vou fazer um mapa de alguém, todos nós temos os 12 signos, mas a maneira que eu expresso o arquétipo de um signo é diferente da maneira que você expressa. A gente pode ter nascido no mesmo lugar, no mesmo dia e na mesma hora, ou seja, a gente tem o mesmo mapa. Mas o jeito que eu fui socializada, as experiências com as quais eu tive contato, moldaram a expressão desses arquétipos de um jeito muito único e muito individual. Mas, num arquétipo, entre um padrão 8, super saudável, e 80, super não saudável, existem 72 números. E a gente precisa aprender a navegar nessas polaridades. E a gente precisa aprender a enxergar essas dinâmicas que eu estou expressando. Eu estou expressando de um jeito mais saudável ou eu estou expressando de um jeito mais não saudável? Como que eu equilibro isso? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, no reencontro, que a gente estuda todos os arquétipos, identifica quais são os principais arquétipos em quais áreas da vida, a gente não faz só isso, né? Uma vez que você identifica, você entende como eu estou expressando esse arquétipo e qual é o caminho para a cura, qual é o caminho para a evolução dessa energia, desse arquétipo, dessa dinâmica. Bom, essa foi a minha história. Eu convido você a observar
Quais momentos da vida você muda de contexto e continua tendo os mesmos problemas? Quer um outro exemplo? Eu tinha uma amiga que ela era muito Deméter no trabalho. Já citei ela em outro vídeo, esse exemplo. Ela era muito Deméter no trabalho. Então, assim, Deméter é o quê? Aquela que rege o dar. O dar. Então, tem muito a ver com a maternidade, tem muito a ver com o que a gente entende que é ser uma boa mãe, que é esse dar tudo, né? Eu dou, até que fico sem nada. Fico vazia. O maior problema, o maior desafio de Deméter é aprender a colocar limites. Aprender a dizer não. Aprender até onde ela vai. E essa minha amiga, né? Porque nem sempre a gente vai expressar Deméter na maternidade. Às vezes você expressa em outro lugar. E essa minha amiga era muito Deméter no trabalho. Então, ela trabalhava muito, mas assim, muitas horas extras. E era difícil entender por que ela tinha que trabalhar tantas horas extras. Até que um dia eu observei o que acontecia. Ela era muito boa e ela era muito capaz de fazer muita coisa. Ela já tinha passado por muitas áreas, ela sabia muita coisa. Então, ela ajudava todo mundo. Todo mundo que pedia ajuda, ela ajudava durante o trabalho. Ajudava. E quando terminava o dia, ela tinha passado o dia ajudando todo mundo e não tinha feito o trabalho dela. Então, ela tinha que ficar até mais tarde para conseguir fazer o dela, né? O que estava na responsabilidade dela. Então, gente, o que acontecia com ela? Ela mudava de trabalho. Então, não, essa empresa suga demais, essa área, esse chefe. Eu não tenho vida, eu não consigo sair antes das 8h30, é muito trabalho e tal. Mudava de trabalho. O que acontecia? A mesma coisa. Dava alguns meses, eu não tenho vida, tá muito pesado, é muita coisa pra fazer, eu não consigo sair antes das 8h30. Mudava de trabalho. Ela entendia, ainda não estava consciente, de que a dinâmica estava nela. E ela carregava essa dinâmica para onde ela ia. Então, quando a gente se torna consciente das dinâmicas que a gente apresenta, a gente ganha a oportunidade de ajustá-las, de, com base nessa soberania interna, decidir como eu quero e vou expressar esse arquétipo. Isso faz parte do que eu chamo de desenvolvimento também de automaestria. Entender que essas dinâmicas, como signos, estão disponíveis para todos nós. Existem alguns que a gente tem mais facilidade, que a gente tem mais ativo ou menos ativo. Mas com autodesenvolvimento, com autoeducação, a gente consegue ir tendo esses diferentes arquétipos como ferramentas disponíveis para que a gente possa usá-los na hora que a gente precisa. Então, quando a gente vai conhecendo, observando, entendendo isso, esse trazer para a consciência é que te ajuda a abrir a possibilidade de alterar um padrão, alterar uma dinâmica tua. E quando você muda dentro, tudo muda. Tem uma outra mentorada, por exemplo, do Reencontro, ela estava numa dinâmica bem Atena, no relacionamento na família. Então, a Atena, ela não confia, ela controla. Ela não acredita, ela não espera, ela planeja. Ela tem muito claro o que ela quer, como ela quer, quando ela quer, e ela vai planejando. Só que nisso, ela vira muito controladora. Muito. E a minha mentorada percebeu isso, então, né, nesse processo. E foi aprendendo a deixar o controle. Aprendendo a abrir mão do controle, acessando outros arquétipos, porque daí a gente vai puxando outros arquétipos para ajudar a Atena nisso, né? Para trazer ela para um lugar mais saudável. E, enfim, a dinâmica dela mudou tanto que mudou a maneira como o marido dela age e reage às coisas na casa e na relação. Então, é um exemplo muito potente de como quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Mesmo que isso pareça impossível. Se a gente for pensar, todas as nossas relações, a relação, eu puxo daqui, a pessoa vem. Eu devolvo, a pessoa vai, né? É um equilíbrio de dinâmicas. Então, quando uma das dinâmicas muda, muda a outra dinâmica também. Porque uma relação é essa conexão aqui que a gente vai criando com as pessoas. Bom, observa na tua vida
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, trazido exemplos que possam te ser úteis ao longo da tua jornada. E se você tiver vontade de fazer o reencontro, entre em contato comigo, que eu vou ter um prazer em te receber.